Fala galera, eu sou Fabiano Cabelo e hoje é dia de falar da parte 2 do audiodrama de um dos melhores jogos da From Software. Então você que está chegando aqui agora, é nova pelo canal, clica aí para se inscrever, clica no gostei e vem comigo. Vamos lá gente, antes de começar, que eu sei que você já curte, dar aquela pulada pro que interessa, eu tenho dois recadinhos rápidos para vocês, tá? O primeiro é relacionado ao Blasphemous. Eu sei que tem muita gente já ansiosa aí me perguntando. Eu já estou gravando, tá, sobre os relatos de um penitente. Eu tive que fazer um estudo aí bem aprofundado, e vocês sabem que eu demoro às vezes por causa disso, que eu não quero entregar o negócio de qualquer maneira, que eu sei que vocês curtem pra caramba e eu também, beleza? Então, calma que já tá saindo. Agora, o outro recado é referente ao audiodrama de hoje. O que acontece? Muita gente não ouve de fone e acaba perdendo nuances que a gente coloca na narrativa para vocês. Então ouça com fones de ouvido, especialmente a parte 2, que é essa que já vai entrar aí no seu play, porque tem umas nuances que até o meu editor ficou com medo de editar. Na hora que eu dei umas ideias para ele, ele também já jogou outras ideias, beleza? Então sem mais delongas, já dá o play aí na parte 2. Então você ainda está por aqui. Muito bem. Vejo que sua curiosidade ultrapassa o nível da sanidade. Continuemos então. Após voltar daquela visão misteriosa, o caçador deve continuar juntando cada peça da grande trama que envolve Yarna e todo o povoado vizinho. E somente um aliado, no momento, pode fornecer algumas respostas e então situar o caçador na direção correta. Alfred. Mas antes de mais um encontro com ele, o caçador decide explorar o lado direito da catedral, tendo em vista que o esquerdo nos deixa dentro da alameda sepulcral de Hemwick. Algumas casas ainda restaram por aqui, e após o combate com dois caçadores hostis, ao bater nas portas nota-se que a loucura segue consumindo mais moradores. O caçador segue rastreando mais pistas e se depara com uma sala em comum, uma grande porta dupla, trancada por algum tipo de força, e uma espécie de altar está vazio. Mas uma energia altamente perturbadora, como aquela do distrito da catedral, segue crescendo por aqui. O caçador então decide ir até o encontro de Alfred, e no caminho, um morador de frente para a casa da jovem Ariana nos entrega um item estranho, enquanto fala sobre a sala que acabamos de visitar. O item em questão chama-se Pedra de Tonsila. É uma espécie de rocha que possui uma estranha força gravitacional. Mas espere, eu lembro disso. E parece que o caçador também. Lembro que uns pergaminhos antigos que tive acesso falavam de um homem que escreveu: esgueire-se pela direita da grande catedral e procure a igreja encoberta. Os antigos ritos lhe concederão força. Então quer dizer que, claro, Tonsila também quer dizer o mesmo nome do tecido linfóide chamado amígdala, que nos remete... Bom, deixe-me contar a você rapidamente sobre mais um eminente. Dentre os eminentes adorados pela população, existe uma que é a responsável pela passagem entre o nosso mundo e a fronteira do pesadelo. Sua aparência remete a de uma aranha gigante, e seu nome é Amidala. Segundo as escrituras, pedras de Tonsila eram usadas em rituais para que as amidalas pudessem transportar o invocador para outros planos. O mais conhecido deles é um seguidor desaparecido, chamado Patches a Aranha. As amidalas estão entre os eminentes mais adorados por todo o povo, tendo em vista que há várias estátuas delas na ala da catedral e também em Yahar'gul, a Vila Invisível. Muito bem, cada vez mais pistas aparecem, mas primeiro o caçador precisa conversar com Alfred, que decide partilhar mais informações importantes, agora que considera o caçador um aliado poderoso. Em relação à Igreja da Cura, ele diz: como você sabe, a Igreja da Cura é a fonte da cura sanguínea. Eu sou um simples caçador sem familiaridade com os detalhes da instituição, mas sei que o veículo sagrado da cura sanguínea é venerado na catedral principal. Também já sabemos, o crânio místico de Lawrence. E os conselheiros da velha igreja residem na camada superior do distrito da catedral. Ele também conta mais detalhes sobre Byrgenwerth. Byrgenwerth é o antigo local de aprendizado, e a tumba dos deuses cavada abaixo de Yarna deve ser familiar para os caçadores. Mas existe um detalhe. Uma vez, um grupo de jovens estudiosos de Byrgenwerth
descobriu um veículo sagrado nas profundezas da tumba. Este acontecimento levou à fundação da Igreja da Cura e ao estabelecimento da cura sanguínea. Podemos dizer que tudo de sagrado em Arnhem pode remeter a Byrgenwerth, mas hoje a universidade reside no interior de uma floresta retorcida, abandonada e decrépita. Além do mais, a Igreja da Cura declarou Byrgenwerth como terra proibida. Não está claro quantos estudantes continuam vivos, mas somente eles conhecem a senha que autorizam a passagem pelo portão. Meu caro Alfred, neste ponto, você definitivamente não sabe de nada. Por fim, Alfred finalmente conta sobre os chamados sangue-vis corruptos. Ah, tem uma coisa que eu quero lhe contar. Um pouco de sabedoria do eminente Mestre Logarius. Uma vez, um estudioso traiu seus colegas em Byrgenwerth e trouxe sangue proibido de volta ao castelo de Kinghurst. Foi lá que o primeiro inumano dos sangue-vis foi criado. Sangue-vis são criaturas demoníacas que ameaçam a pureza da cura sanguínea da igreja. O regente dos sangue-vis ainda está com vida até hoje. E, portanto, para honrar o desejo de meu mestre, eu procuro pelo caminho que leva até o castelo de Kinghurst. O caçador segue então sua jornada, pensando nas palavras de Alfred o Carrasco. Mas chegou a hora de você saber sobre aquela guerra sangrenta. Em um passado distante, os nobres de Kinghurst ocupavam a posição mais alta da sociedade. Eles eram chamados de sangue-vis, seres considerados demoníacos, principalmente por serem rivais da Igreja da Cura e também por sua aparência pálida. O mais provável é que são fruto do cruzamento dos pitumerianos com os humanos. Tendo em vista que os pitumerianos estavam quase extintos, precisariam de um modo eficiente para se misturarem entre os humanos. Suas habilidades são extraordinárias e alguns sangue-vis, como Lady Maria da Torre do Relógio Astral e o Corvo Sangrento de Kinghurst, então dominaram a técnica de aceleração, criada por German, o primeiro caçador, que sugere que ambos foram alunos de Byrgenwerth. Diferente dos outros caçadores que injetam sangue apenas para aumento de força e cura, os guerreiros de Kinghurst bebiam, e com isso conseguiram masterizar muitas habilidades únicas em combate. Como eles conseguiram sangue antigo? Com um infiltrado muito astuto, um estudioso que sobrevive graças à sua habilidade de se manter invisível perante tudo e todos. Mas agora você tem uma ideia de quem ele é. Mas então veio a descoberta do roubo de sangue, bem como a praga que você conhece. E a Igreja da Cura se aproveitou de tudo isso para uma retaliação. Após a descoberta e amplo uso do sangue antigo, os sangue-vis participaram da caçada da besta, que envolveu a transfusão de sangue. O uso excessivo de sangue entre os Yarnamitas ajudou a Igreja da Cura a crescer em poder, e isso incomodou os nobres de Kinghurst. Foi então que a guerra começou. Liderados por Marty Logarius, e se aproveitando que a epidemia do sangue ocasionou mudanças drásticas em todos de Kinghurst, Logarius, junto a seus algozes, exterminou quase por completo os habitantes daquele reino distante. Mas Logarius não esperava encontrar algo tão incomum: a rainha Annelise, que mesmo após tantos golpes mortíferos, se recusava a morrer. Como último recurso, Logarius ordenou que destruíssem qualquer acesso a Kinghurst, e eles, junto à rainha, nunca mais foram vistos, pois ninguém nunca mais soube de como chegar até o gelado, sombrio e abandonado castelo de Kinghurst. É o que você precisa saber até o momento, mas garanto que vamos conhecer esse desfecho mais cedo do que o esperado, tendo em vista os progressos feitos pelo caçador. Descendo a rua após o nosso encontro, o caçador vê várias estátuas antigas que apontam para o céu e, logo à frente, um grande portão de madeira que exala o claro cheiro da morte. O caçador se aproxima e uma voz sussurra, rindo de forma ameaçadora, que diz: "A senha." Lembrando do antigo adágio, o caçador responde: "Tema o sangue antigo." A porta então se abre e logo em seguida o caçador recebe o conhecimento de louco, entendendo por que ouviu a voz de algo morto há tanto tempo. Um lance de escadas parte desse mausoléu destruído e finalmente nos mostra a Floresta Proibida, um lugar estranhamente fascinante.
Eu tive acesso somente a alguns desenhos antigos que descreviam aquele lugar abandonado. Ossos esporadicamente espalhados, lápides imensas que claramente fazem alusão aos eminentes, emaranhados de serpentes de vários tamanhos e até monstros com répteis parasitas no lugar do crânio, fazem deste lugar montanhoso que desafia as fronteiras do pensamento humano. Passando por várias formações rochosas, incontáveis lápides de vários tamanhos, o caçador encontra uma pequena entrada ainda inacessível, restando apenas uma ponte com alguns inimigos semelhantes aos de Yharnam até o momento. O lugar é um completo labirinto, onde uma névoa sombria combinada a várias armadilhas faz com que os desavisados se percam para sempre. Abrindo caminho através de vários inimigos, o caçador acha perto de cães presas em jaulas um caminho oculto e resolve seguir por ele. O caminho é um subterrâneo repleto de parasitas sanguessugas, gigantes ferozes e uma estranha água tóxica, mas consegue seguir por um caminho que exibe uma escada. Após subir por ela, o caçador percebe que é um atalho para a clínica de Iosefka, que se conecta com pontos importantes de Yharnam. Ele então decide seguir de volta para a Floresta Proibida e, entre caminhos tortuosos, atalhos e falsas saídas, encontra um homem que eu nunca mais achei que veria de novo. O homem em questão se chama Walter, conhecido como Mestre da Liga. Ele é um antigo caçador dotado de grande força, habilidades mortais e uma força de vontade fora do comum. Segundo as lendas, ele fazia parte de um grupo de forasteiros que foram atacados e exterminados por uma besta e perseguiram por toda Yharnam. O fato é que, diferente de seus companheiros, Walter enfrentou e devorou a besta, fundando a partir dali uma liga dedicada a destruir os vermes, como ele diz, que saem de indivíduos amaldiçoados pelo sangue. Walter é um aliado poderoso, e algo me diz que o caçador ainda precisará de sua ajuda em batalha. Seguindo até os limites da floresta, o caçador então visualiza um lugar perturbador. Uma arena repleta de ossos, lápides por todos os lados e uma imensa bem no centro da arena. Ao fitá-la, o caçador imediatamente lembra de uma runa antiga, em posse de 3 presenças sombrias, que dizia: "Esta runa ressoa com os servos da rainha, portadora da criança de sangue, que anseia pelo sangue de sua rainha com pouca esperança de retribuição. Para eles, encontram consolo no êxtase do sangue, que serve como um substituto para os seus desejos." Segundo as escrituras, existem seres que descendem dos pitumerianos, principalmente em estatura. São mais altos que os humanos. Esses seres estão sempre próximos da rainha, pois anseiam seu sangue, e privados deste, eles saciam sua euforia com o sangue das presas mortas que chove sobre eles. Dizem que alguns deles se perderam na Floresta Proibida e até fizeram pactos com as víboras daquele lugar, sendo hospedeiros de seus parasitas. Os pensamentos do caçador são interrompidos então pela presença maligna de 3 seres. O primeiro segura uma espada curva, o segundo segura uma vela, o terceiro segura uma tônitros, conhecida arma elétrica usada pelos caçadores. Estamos diante das sombras de Yharnam. O combate já começa intenso. Uma das sombras projeta um grande jato de chamas, mas o caçador consegue esquivar com grande destreza, ganhando terreno para pensar na melhor investida contra o trio que o fita enquanto avança. A sombra que segura a grande espada ataca com velocidade impressionante, mas o caçador retribui com a mesma intensidade. Os 3 caminham incessantemente, sendo que o mais agressivo deles é o com a espada, que ataca sem parar, enquanto os 2 restantes conjuram chamas cada vez mais poderosas. O caçador segue com golpes agressivos e, percebendo seu fim, a sombra com a espada emite um grito de fúria. E a loucura, então, seu peito se parte e víboras saem de seu interior, tornando o inimigo ainda mais agressivo. Por sua vez, a sombra com a vela faz o mesmo movimento e agora empunha uma espada em chamas. O trio é tomado por uma aura de violência e parece desfrutar de cada golpe que o caçador recebe. Seu sangue é o objetivo do trio que avança sem descanso, mas o caçador não se intimida e seu machado ceifa o primeiro dos 3, que cai deixando um pequeno rastro de névoa que some na água. Tomados pela fúria e a sede de sangue, a dupla restante ataca com ataques de fogo cada vez mais intensos.
O caçador decide investir contra a sombra que segura velas, onde seu machado colide com a espada de fogo, em ataques sangrentos, onde o sangue voa pela arena. A sombra tenta conectar seu ataque com a espada junto à baforada de fogo, mas a agilidade sobrenatural do caçador evita os ataques enquanto seu machado ceifa finalmente a vida da segunda sombra de Yarna. Pressentindo seu fim, a última sombra invoca o poder máximo dos parasitas e víboras imensas surgem de pequenas porções de água espalhadas pela arena. O caçador deve ser mais ágil do que nunca. Essa batalha está ficando perigosa demais. A sombra de Yarna sente cada vez mais o peso do machado, que a golpeia sem piedade. Seu poder arcano é evidente, mas a velocidade do caçador é superior, forçando seu adversário a mais uma vez invocar as víboras que atacam em uma velocidade impressionante. A sombra restante tenta então a investida final, invocando as chamas seguidas de um golpe mortal de seu Tônicos. Mas antes que percebesse, o caçador surge pela lateral e um golpe certeiro do machado põe fim à existência dos 3 seres corrompidos pelo sangue. As sombras de Yarna deixam de existir. O caçador sente um poder impressionante sendo gravado em sua mente. A runa de sangue agora está em sua posse. Sem tempo a perder, ele segue adiante e logo à frente está outra floresta, mais escura, e um pequeno caminho feito de grandes árvores antigas. Ao final do caminho, o caçador é surpreendido por uma criatura aterrorizante. Um misto de aranha, homem e mosca. Um ser grotesco repleto de olhos, capaz de causar frenesi com apenas um ataque. Então é mais grave do que imaginava. Estamos finalmente diante de Byrgenwerth. A escola que começou os estudos da transcendência humana e parte fundamental para a fundação da Igreja da Cura, agora é um lugar desolado, repleto de criaturas grotescas e uma presença mística avassaladora. Ao caminhar pela pequena ilha, o caçador já percebe uma névoa sutil, mas com um aspecto pesado. Por aqui, o lugar está cheio de criaturas repletas de olhos, os sugadores de cérebro e também uma planta que sofreu uma anomalia, transformando-se em um parasita que lança raios luminosos que podem matar com um toque. O caçador ouve o sino amaldiçoado da bruxa, que, aliás, são seres que estão cada vez sendo mais vistos nesse plano, e principalmente nos lugares que o caçador terá que desbravar. Ao entrar na escola, eu quase sinto nostalgia, vendo aqueles livros, aparatos para ler as estrelas. Pois bem, subindo as escadas, o caçador encontra com uma pessoa que eu nunca achei que fosse ter notícias outra vez. Uma caçadora muito habilidosa, especialmente por sua conexão com a magia de um dos mais poderosos eminentes, chamado Ebrietas. Com uma deslumbrante veste cerimonial, de posse de sua bengala com uma lâmina escondida e a temida arma Rosmarinos, um lança-chamas arcano, Yuri, a última estudante, se apresenta para o combate. O caçador deve pensar rápido, principalmente para não ser alvo da técnica mais perigosa de Yuri, o augúrio de Ebrietas, que vou explicar melhor a origem em um outro momento. Ao começar o confronto, Yuri também utiliza um dos ritos secretos do coro, o chamado do além, onde raios cósmicos disparam em direção do caçador. O salão abandonado de Byrgenwerth sofre com os golpes do combate intenso dos dois, e pressentindo seu fim, Yuri utiliza o augúrio, onde tentáculos cósmicos tentam acertar o caçador, que, dotado de grande agilidade, evita o golpe e uma sequência sangrenta põe fim àquela que foi um dos grandes nomes do coro e de Byrgenwerth. Subindo uma outra escada até o topo do prédio, o caçador dá fim à bruxa que chamava por outros oponentes além do nosso plano. E na descida, ao checar uma das prateleiras, uma mensagem curiosa está ao alcance do caçador. Quando a lua vermelha está baixa, a linha entre homem e fera se esvai, e quando os eminentes descerem, um ventre será abençoado com uma criança. Se esta mensagem for o que eu estou pensando, estamos condenados. Mas, de certo ponto, já estamos, não é mesmo? O caçador então abre a última porta restante,
E logo à frente está ele, o mentor de toda Byrgenwerth, aquele com o sonho de promover uma evolução da humanidade junto aos eminentes, Mestre William. Então era aqui que ele estava o tempo todo, sempre fitando a lua e esse lago. Mas o que ele quer dizer? Ao se aproximar daquele mestre que mal pode falar, o caçador, ao tentar tocar William, é surpreendido com um gesto. Ele aponta para frente, aguarda pelo golpe de misericórdia desferido pelo caçador. Ele então caminha em direção à beira daquela varanda e, ao olhar para a lua e para baixo, sente um poder absoluto emanando do fundo daquele lago. E então, ele pula. Mas espere, o quê? A queda? Então era isso que o Mestre William tanto esperava? O caçador contempla o fundo do lago. Eu preciso me acalmar. O caçador contempla o fundo do lago, um lugar etéreo, onde a água não mais nos alcança como deve. E à sua frente está um ser que emana um poder imenso, mas não se mexe, pela sua estrutura e aparência. Mestre William uma vez nos contou sobre um ser que controla a barreira entre os humanos e os eminentes, e que um dia foi um estudante de Byrgenwerth, chamado Ron, que recebeu a bênção de uma eminente de poder inigualável chamada Cos, transformando-o em uma aranha inexpressiva, com um exército de aranhas e grande poder arcano. Pelos deuses, então foi isso que aconteceu. Espere, todas aquelas mensagens, os escritos espalhados intencionalmente para o caçador encontrar. Então ele queria que nós encontrássemos o lago e desvendasse o segredo. A aranha esconde todo tipo de ritual, certo de não revelar nada, pois a verdadeira iluminação não precisa ser compartilhada. O caçador então desfere o primeiro golpe e então várias aranhas caem ao redor de Ron, que permanece quase que imóvel, enquanto as aranhas começam investidas agressivas contra o caçador, que passa veloz entre elas com seu machado em direção ao corpo decrépito de seu adversário. Com uma sequência poderosa de golpes, Ron se teleporta para mais longe e mais um grupo de aranhas cai à sua volta. O ritmo da luta fica cada vez mais agressivo, e agora Ron lança ataques arcanos contra o caçador, que permanece focado enquanto busca o melhor momento de atacar. Ron se teleporta mais uma vez, e ao olhar para trás, o caçador percebe a quantidade de aranhas que vai se formando. Mas ele sabe que o foco precisa ser Ron, e que segue atacando com todo o seu poder. A arena segue infestada de aranhas, e então o caçador parte para a última investida. Entrando no meio do grande grupo, e num golpe certeiro, um feixe de luz destrói todo o pequeno exército de aranhas, anunciando o fim do combate. Ron, a aranha inexpressiva, deixa de existir. E então o silêncio é quebrado por um som estranho. O caçador olha e vê uma mulher de branco, sozinha, chorando. Seu ventre repleto de sangue, ela chora olhando para a lua. O caçador sente um clarão, mas não é um clarão. É um presságio terrível. A lua, que sempre esteve distante e observadora, agora transmutada em uma imensa lua de sangue, começa a descer dos céus como se fosse esmagar o caçador, que está paralisado pelo medo, pela loucura, e um choro de bebê é o último som que ele ouve antes de cair. Mesmo inconsciente, ele consegue ouvir claramente o som de algo que mudará toda Yharnam para sempre. O caçador acorda na ala da catedral, aquela com um pequeno altar e uma grande porta fechada. Mas para seu espanto, uma voz fala em sua mente. Segredo de ritual violado, busque a criança do pesadelo. A porta agora está aberta, e ao olhar para cima, pelos deuses, o que você fez? Sim. Estamos diante de uma amidala. O caçador então lembra de checar a população. Mas primeiro, aquela que foi a primeira a ajudá-lo.
Ele corre em direção à clínica de Iosefka, transitando através das lápides posicionadas no sonho do caçador, que está diferente, menos melancólico. Mas ele não tem tempo para isso agora. E ao chegar na clínica, também há algo diferente ali, tendo em vista que pacientes agora são pequenas criaturas cósmicas deformadas. Mas o verdadeiro terror, e eu relutei muito em registrar isso, mas meu dever precisa ser mais forte que minhas emoções, está justamente na sala de cirurgia. Iosefka está de 4, como um animal, em trabalho de parto, dizendo delírios que eu não ousaria pronunciar, mas o caçador então nota que aquela não é a verdadeira Iosefka. E um golpe certeiro ceifa a vida da impostora, que cai inerte, e de seu ventre sai mais um terço de cordão umbilical. O caçador caminha para fora daquela cena perturbadora, se perguntando sobre o papel deste item nefasto. E seus pensamentos são interrompidos por um bilhete escrito à mão em uma cadeira, que diz: busque sangue pálido para transcender a caçada. O caçador também acha um convite, em cima da maca onde iniciamos a caçada. O convite tem o selo de Ken Hurst, que fala sobre o encontro no cruzamento de Hemwick. De volta às ruas de Arna, o caçador percebe o quão pior ficou aquele lugar, a começar pela perda de um quase amigo, Gilbert. Sua janela está quebrada, e o caçador quase concluiu que as bestas entraram, mas ao investigar com atenção, percebe que a janela foi quebrada de dentro para fora. E ele então percebe uma presença chegando, e aquele cheiro, ao se virar, é justamente Gilbert, transformado em fera. O caçador não pode mais salvá-lo e faz um último favor. Lhe proporciona o repouso na morte. Adeus, Gilbert. As tragédias, infelizmente, não param por aí. Dentre portas em silêncio, gritos de loucura, chegar na janela das filhas de Gascoigne lhe dá um fio de esperança. Ela pede que ele procure sua irmã caçula, que se perdeu nos esgotos. Ele parte para somente confirmar o que já sabia. A pequena foi comida por aquele grande porco asqueroso. Ao matar a criatura e entregar a fita para sua irmã, o caçador também sente que a loucura dominou a mente daquela pobre criança. E ao voltar pela última vez para conferir seu estado e prosseguir para o assunto do convite, o caçador vê sua janela violada e a criança caída na rua abaixo, sem vida. O choro incessante que assombra cada passo do caçador, desde o confronto com Ron, é o basta para o caçador ficar mais motivado do que nunca. Toda essa loucura precisa acabar. Chegando no cruzamento de Hemwick, o caçador ouve um som de cavalos, e então daquela estrada sem saída, surge uma carruagem puxada por 2 cavalos que já foram tocados pela morte há muito tempo. A porta se abre, mas a carruagem está vazia. O caçador então entra com a sensação de estar sendo observado, e de fato está. E a carruagem volta pelo caminho que veio. Depois de tudo o que você sabe até o momento, não se espantaria se eu dissesse que a carruagem sumiu no espaço-tempo. O caçador sente o ar cada vez mais frio, enquanto a carruagem atravessa a estrada, sendo cortejada por uma grande nevasca, que se dissipa revelando um grande castelo. Ao sair da carruagem, ele contempla aquele que por muitos é alvo de lendas e mistérios, o palco de uma das guerras mais sangrentas da história, o castelo abandonado de Ken Hurst. O caçador então sente o poder daquele lugar, e o grande portão de ferro se abre, mostrando um lugar esquecido pelo tempo, repleto de estátuas da realeza e árvores decrépitas. E logo o caçador presencia o nível de mudança feita pela praga do sangue. Seres nojentos com longos cabelos brancos, braços longilíneos com garras afiadas e uma grande bolsa de sangue. Eles saltam como pulgas gigantes em direção do caçador, que começa seu rastro de expurgo, rumo aos confins do castelo. Ao finalmente abrir a porta principal, o caçador vislumbra o que outrora foi a maior realeza daquela época. Tapetes e móveis suntuosos, quadros com retratos pintados de toda a nobreza de Ken Hurst, vitrais que agora dão lugar a algo gelado, esquecido, repleto de fantasmas de donzelas com mãos e olhos vendados, servos decrépitos corcundas com dentes serrilhados.
A exploração nos mostra o quão destruído ficou aquele lugar, estranhamente silencioso nos corredores e salões externos, onde o caçador encontra outro tipo de criatura, um misto de homem com gárgula que possui um grito sônico capaz de incapacitar até mesmo o mais habilidoso guerreiro. Entre grandes escadas, vitrais que dão acesso a outras áreas, paisagens secretas, finalmente o caçador chega até os telhados. Um poder imenso emana de uma torre, e então lá está ele. O caçador sente mais uma vez aquela nevasca, que agora é reflexo de uma força oculta. Sua mão decrépita, cabelos e barbas grisalhos, vestes reais maltratadas pelo tempo, uma coroa que não perdeu o brilho. Ele vai gritando, enquanto seu corpo sai da inércia, sua mão alcança uma grande foice ornada com sangue seco. Dotado de joias e símbolos remanescentes da Igreja da Cura, aquela presença levanta do trono com dificuldade, mas seu caminhar nos engana, pois seu vigor vai retornando, como se sorvesse toda a energia do castelo para si. Estamos diante de Mártir Logarius. O caçador toma iniciativa e corre para o ataque, mas sua esquiva já mostra que aquele é seu adversário mais poderoso até o momento. Logarius aponta a foice para o céu e conjura uma grande esfera negra, que explode em crânios fantasmas que voam em direção do caçador. A agilidade de Logarius é notável, e agora podemos ver em sua mão esquerda sua conhecida espada com lâmina ondulada. Uma arma mortal, principalmente pela rapidez de seus golpes. Logarius recebe os golpes violentos do caçador, mas diferente de seus oponentes anteriores, o antigo líder dos algozes não recua. Pelo contrário, avança com mais violência, lançando ataques arcanos. Suas habilidades são extraordinárias, pois consegue mudar seus ataques de foice para somente a espada em fração de segundos, sempre caminhando imponente em direção ao seu adversário. O caçador percebe que ele finalmente para de se mover, crava sua foice no chão e uma força descomunal emana do rei. E ao tentar um ataque oportuno, o caçador é arremessado pela explosão e Logarius agora levita para o céu negro, única testemunha deste combate sangrento. O rei está mais violento do que nunca e finalmente começa suas investidas com sua espada, intercalando com rasantes que assume a postura de um agente da morte, com sua foice que passa rasgando o ar. O caçador pensa que ele diminuiu o ritmo, mas Logarius realiza um novo golpe. Crava sua espada no chão, dispersando uma energia sombria que cria várias espadas que cortam o céu. Mas o caçador é esperto e com um golpe quebra o encantamento, partindo para o ataque. E essa batalha precisa chegar ao fim. E então, caro confidente, devo registrar que foi a segunda vez que presenciei tamanha agressividade do caçador, que avança desferindo golpes incansáveis com seu machado, fazendo o rei cair de joelhos. Ele fita o caçador com uma expressão de dor e desespero, e então Mártir Logarius deixa de existir. Não vai. Essa maldição. O caçador fica com a coroa de Logarius, e ao se aproximar de seu trono, uma sensação incomum lhe ocorre ao vestir a coroa. Mais uma vez, aquela nevasca potente retorna, revelando um aposento secreto. Realmente, é tudo verdade. É aqui que ela se esconde todo esse tempo. Sim, a rainha de Kenhurst só pode estar aqui. Há uma escada com estátuas de cavaleiros nas laterais, e ao adentrar os aposentos secretos, o caçador sente mais uma vez um poder incomum e enfim ela se apresenta. Annelise, a rainha de Kenhurst, está em seu trono, com o elmo que lhe impede de matar a sede de sangue. Ela pede que o caçador se ajoelhe caso queira firmar o pacto com o Sangue Vice. E ele assim o faz. Mas também, sorrateiramente avista um convite e o pega, saindo em seguida. É um convite fechado e ele sabe muito bem para quem vai entregar. Alfred precisa saber disso. Aproveitando a lamparina que permite transitar entre os planos, o caçador segue de volta para o distrito da catedral. E ao passar pela grande catedral, Eileen está muito ferida. Mas teimosa, como sempre diz que ninguém deve se meter entre ela e sua presa. Mas pelo seu estado,
o caçador vai acertar as contas. Afinal, quem fez isso não pode continuar transitando a Yarna. Ao entrar na catedral, não pode ser. Ele está... Este é um dos mais mortíferos caçadores, conhecido como Corvo Sangrento. Ele já foi de Kenhurst, mas foi consumido pela loucura durante uma caçada em Yarna e começou a caçar caçadores. Não é a loucura que me consome. Isso eu vou tratar em outro momento. O Corvo Sangrento é dotado de grandes poderes. É um mestre no uso das ferramentas de caçador, um oponente terrível. Ao notar sua presença, o Corvo Sangrento ativa sua velocidade sobrenatural e ataca com sua katana revestida de sangue, uma técnica dos sanguevis. Porém, o caçador está muito diferente, mais veloz a cada duelo vencido e destrói o seu oponente de maneira implacável em um combate sangrento. Mas o tempo está passando e ele precisa seguir em frente. Um choro interminável tomou conta de toda Yarna e aonde quer que o caçador vá, a lua sangrenta está sobre ele, observando como nunca, por mais que ele tente sair de seu raio de atenção. Antes de seguir, ele entrega o convite para Alfred, que é tomado por uma euforia suspeita, e o caçador pensa que se foi mesmo uma boa ideia ter concedido tal acesso a ele. Mas o dever da caçada é diferente para cada um de nós, e a busca das respostas que veio procurar em Yarna deve continuar. Finalmente, o caçador entra pela porta agora acessível e Amidala o encara sem fazer nenhum movimento. Talvez por saber o destino que o espera além daquela porta. E confesso que eu também não queria passar por ali. Estamos diante de uma das grandes consequências do confronto com Ron. A cidade de Yahar'gul, a Vila Invisível. Yahar'gul sempre foi alvo dos estudantes da escola de Mensis. Todavia, diferente de nós, estudantes de Byrgenwerth e o coro da Igreja da Cura, a escola de Mensis não media consequências para conseguir impulsionar a humanidade em seu próximo passo evolutivo, bem como eles acreditam que tudo gira em torno dos olhos do interior, e assim ampliar, aperfeiçoar o seu conhecimento arcano. Justamente a falta de escrúpulos foi a consequência de tudo o que viria a acontecer, onde a crueldade foi a força motriz que destruiu a mente de tantas pessoas que ali moravam. O maior desejo da escola de Mensis, principalmente de seu fundador, o desertor de Byrgenwerth, chamado Micolash, era a criação de um eminente, alguém que seria o guia para a divindade. Mas após o ritual, a mente de todos os estudantes foi transferida por Micolash para um pesadelo, e eles nunca mais voltaram de lá. A descida é repleta de inimigos consumidos pela loucura, como presos da cadeia hipógea, feras modificadas onde sua pele está ao contrário e sua bocarra se estende por todo o torso, monstros que são um emaranhado de zumbis e principalmente caçadores remanescentes que insistem em defender sua crença profana. Mas nada se compara às donzelas do sino, pitumerianas loucas que conduzem as orações de todos os afetados pela loucura para a lua de sangue. Seu sino maligno ressuscita os inimigos graças a seu vestígio de poder cósmico, mas o caçador destrói a maioria delas no caminho. Yahar'gul mostra sinais do profano em toda a parte, e até suas paredes carregam marca do experimento cruel que sofreram. O caçador aproxima sua tocha e não sabe dizer se são estátuas ou a simbiose das pessoas com aquele lugar condenado, onde todas se resumem ao desejo eterno de chegarem à lua vermelha. O caçador finalmente chega aos limites da Vila Invisível, já podendo avisar a cúpula da escola de Mensis, quando de repente ouve sons de sinos. Sinos tocados pelas donzelas amaldiçoadas, que apontam para a lua, como se o caçador fosse a peça-chave de seu rito macabro, e o manto negro cobre a lua. Espere, não pode ser. Isso não pode ser verdade. Mas de fato é. A conexão do cosmo com as orações conjura algo maligno, grotesco e muito poderoso. O mecônio, uma matéria fecal estéril, confirma minhas suspeitas. Uma mensagem encontrada na prisão me lembrou de um fragmento das inscrições antigas que tivemos acesso e que sumiu misteriosamente. Loucos labutam secretamente em rituais para chamar a lua
Revele os segredos deles. A inscrição versava sobre uma tentativa de contato com os eminentes, onde não só a oração era o bastante. As experiências queriam realmente criar um receptáculo, feito através de corpos de feras e homens deformados. Meu caro caçador, suas habilidades agora serão postas à prova mais uma vez. Pois lá está ele, em queda livre até o chão, decrépito, disforme, podre. O renascido está entre nós. A batalha começa e o caçador sabe que precisa destruir rápido a principal fonte de poder do renascido, as donzelas do sino. Ele segue veloz até a entrada lateral e sobe até a sacada, fugindo dos ataques ensandecidos daquela criatura que desafia as crenças humanas. Uma após uma, o caçador desfere golpes mortais para definir logo uma estratégia para vencer aquela aberração, que tenta a todo custo derrubar o seu algoz. Finalmente em combate, o caçador investe pesado em golpes violentos, tentando escapar dos fluidos ácidos de seu oponente. Um coro demoníaco entoa uma sinfonia que deixaria em pânico um guerreiro despreparado, mas a sede de sangue blinda qualquer interferência externa do caçador, que bloqueia mais e mais a fera grotesca que grita enquanto seu sangue jorra. O renascido então leva suas mãos ao céu e um grito conjura um espectro cósmico em suas mãos, enquanto pequenos portais são abertos e deles caem partes de corpos podres revestidos de ácido, mas a batalha fica ainda mais perigosa. O caçador segue absoluto no combate e seus golpes pesados de machado fazem o renascido cair de dor, enquanto sente sua existência se esvaindo mais e mais. Pressentindo o inevitável, o renascido grita sem parar, enquanto ataca furioso toda a arena, tentando sem sucesso encontrar seu oponente. Em um ataque certeiro, seguido de um grito, cessa a existência da maior aberração já vista em Argo. O renascido deixa de existir. O lugar é tomado pelo silêncio, enquanto o caçador caminha para dentro da cúpula. E ao chegar na porta, uma visão aterrorizante está diante dele. Parece que todos os estudantes estavam ali e restam apenas uma legião de caveiras inertes, com gaiolas de menses em suas cabeças. No centro está o que parecia ser Micolache. Uma aura misteriosa emana de seu cadáver, e ao tocar o ombro daquele cadáver misterioso, uma energia cósmica é liberada e o caçador é finalmente transportado outra vez para o edifício de conferências. Pode ser que a resposta para todo esse pesadelo esteja lá, ou que seja mais uma parte desse tormento interminável. O fato é, o caçador tomou gosto pela caçada e não vai parar a ter todas as respostas, estejam elas no plano dos homens ou da mente dos deuses.